Mais antiga, né? Mais antiga que ela deve ter uns 50 e poucos anos. Não, acho que tem até mais. Deve ter uma idade já bem maior do que a minha. Então, ela viveu aí num momento muito mais preconceituoso do que a gente imagina. Sim. E é uma questão que se tivesse se falando disso há mais tempo, ou se tivesse locais preparados para receber, acolher essa pessoa e ela poder falar desse assunto, discutir esse assunto, mas não tinha. Você falou, na minha cidade, eu me lembro que o único travesti que tinha, que eu me lembro, ele era cabeleireiro, e ele só podia ser cabeleireiro, ele não podia ser outra coisa. Ele andava na rua, xingavam ele, tacavam pedra, ele era a escória do mundo. Sim, sim. E a gente que era moleque lá, a gente nem sabia por que implicava com o cara. A gente fazia porque via o outro fazer. Porque todo mundo fazia. Porque todo mundo fazia. Sim. Entendeu? Porque existia todo um discurso em cima daquela pessoa. Então hoje que a coisa tá abrindo, eu acho que abriu, eu acho que se aceita mais, mas na raiz da coisa ainda se fala muito pouco do porquê que tem pessoas que, por exemplo, não se identificam com nenhuma opção sexual. Sim, ela não se identifica com nada. Ela é, digamos, assexuada, ela não pratica sexo. Sim. Porque ela não se identifica, ela não conseguiu se encontrar em nenhuma opção. Sim. E de todas que tem, ela não se acha. E tem que se falar disso, é complexo, entendeu? Mas tem que se ter uma educação não só para as pessoas que são homossexuais ou que se descobrem homossexuais, mas para aqueles que são héteros também. E você vê, a gente está engatinhando nisso, né? Porque as pessoas, se a gente parar para pensar que as pessoas ainda se incomodam com o fato do outro se relacionar com uma outra pessoa do mesmo sexo, você imagina com relação a essa questão de gênero. Né? Então, é uma questão muito profunda. Eu acho que as pessoas realmente precisam, assim, começar a abrir a cabeça no sentido de olhar mais para si e se preocupar menos com o outro, no sentido de aquilo não pode me incomodar. E se está me incomodando, eu tenho que me tratar. Tem que entender por que isso me afeta. Por que isso me afeta tanto? Porque o problema está comigo, não está com o outro. Se é uma coisa que está fora de mim e está me incomodando... Exatamente. Sabe? Não pode, entendeu? Eu vi uma fala num local que eu convivo e falou, você viu fulano? Agora tá naquela sem vergonhice. A pessoa tem uma opção de homossexual, é sem vergonhice. Foi de uma pessoa que tem 70 anos de idade. Para ela... é preconceito, mas é muito... Quanto mais para trás você vai andando, mais difícil é porque a gente não discutiu isso. Sim. Tem um buraco negro, né? Uma lacuna muito grande do período em que era proibido se falar e de quando começou a se falar. Acho que isso começou a se falar, sei lá, de 20 anos para cá, de 15 anos para cá. Sim. Até então era tabu. Sim. Na minha época de escola era tabu, não se falava disso. E eu acho que muito, muito recente. 15 anos, acho que bem menos. Sei lá, que a gente vai ficando mais velho perdendo a noção de tempo. Mas na minha escola, quando tinha aula de educação sexual, primeira vez que mostraram um órgão sexual feminino, podia mostrar, mas o masculino, quando mostrou, queriam expulsar a professora, suspender, porque ela mostrou um pinto para os alunos. Gente, mas há muito pouco tempo atrás... mandaram recolher lá as cartilhas lá na Bienal, pelo amor de Deus. Teve uma revista também, o Crivella mandou recolher exatamente, um anime, um mangá, sei lá, um gibi no Rio Centro, porque tinha dois personagens super-heróis se beijando. Entendeu? Então, são situações assim que você para e pensa assim, gente, em que século a gente vive? Né? Eu acho que a gente tem que parar e... começar a respeitar o outro. Olha, eu posso ir até aqui, a partir daqui eu não posso. Você não precisa gostar, você não precisa concordar, você precisa respeitar. Você não precisa fazer igual. Né? Nem preciso viver agarrado com vocês, conviver com vocês, andar abraçado. Se eu não quero, beleza. Eu respeito. Mas você precisa respeitar, né? Você precisa poder sentar num lugar e se tiver algum outro, você tem que estar ali e aquilo ali, se te incomoda, você levanta com todo respeito e vai embora. Sai. Exatamente. Não precisa brigar, uma confusão, nada. Exatamente, né? Na escola a gente sempre fazia o desenhozinho lá no dia do índio e ninguém virou índio, né? Sim. Então, tá tudo certo, né? Então são coisas assim que eu acho que a gente precisa se educar.
Eu acho que falta educação, né? Como para várias coisas no nosso país, eu acho que falta educação. E essa é uma delas. E, efetivamente, assim, tentar educar, né, as próximas gerações e a gente também tentar absorver o máximo que der com relação a essas questões, porque tem muita coisa a ser falada. É um universo muito grande. Nós somos muito ignorantes com relação a isso. A gente efetivamente não viveu isso. Tô falando que eu me surpreendi quando eu fui ler os termos, porque eu conhecia isso. Quando eu fui ler, eu descobri que tem isso aqui. Sim. E eu me muito extenso. E eu me considero um cara esclarecido. É muito extenso. Imagina pessoas que não são tão esclarecidas. Só fazer um adendo aqui, pra gente entrar em outra pauta. Já sinalizaram aqui pra mim que eu falei do pedreiro. Então, pra ninguém começar o de mimimi da vida, não é que eu tenho nada contra pedreiro. Eu só não criei o filho pra ser pedreiro. Criei pra ele ser outra coisa. Se ele quiser ser pedreiro, de boa. Agora, acho que até o pedreiro não vai se ofender, porque geralmente o pedreiro não quer que o filho dele seja pedreiro. Não é porque pedreiro é uma excelente profissão. Muitos ganham muito mais até do que advogados, do que pessoas de informática como eu. Então, para não começar o mimimi, eu não tenho nada contra pedreiro, tá? Daqui a pouco vão dizer que eu tô batendo nos pedreiros, vou ser cancelado, os pedreiros vão fazer, vão lá no meu Instagram, vão me xingar, então, tá? Nada disso aí. Ok. Doutora Patrícia, o que você diria para uma mulher que hoje tá casada ou acabou de se separar e de repente está se vendo gostando de uma pessoa do mesmo sexo? Que conselho você daria? Você que passou por isso. Sei que foi tão difícil para você se enxergar como tendo atração por uma pessoa do mesmo sexo no momento da sua vida. Você mesmo disse que foi muito difícil para você aceitar. O que você diria para uma mulher que está vivendo esse momento, para facilitar esse caminho para ela, para suavizar esse caminho para essa pessoa? Deve ter pessoas que vão assistir que estão passando por isso agora. Imagino. Olha, eu diria para essa pessoa não deixar de ser feliz por conta da opinião do outro. Porque eu acho que muitas vezes você deixa de fazer coisas e deixa de ser feliz e deixa de seguir o seu caminho porque você está muito preocupado com o julgamento do outro. E isso me engessou durante anos, né? Muita coisa poderia já ter acontecido se eu não tivesse me boicotado. Porque, na verdade, você se boicota porque o outro segue o caminho dele. Vai embora. Ele pode te criticar, pode ficar de cara feia, ele pode deixar de falar com você, como várias pessoas, vários amigos não falam mais comigo.